de ouvir. Ele que vai estar no Neemias 2024, Alex Gomes, uma das atrações do Neemias 2024. E você, lógico, não pode perder. Pessoal, 10 horas e 57 minutos. Tá na hora de uau, não é que a Bíblia tinha razão? No A Bíblia Tinha Razão de hoje, depois de toda essa gritaria, nós estamos recebendo aqui o e-mail da nossa amiga Elisama. Deixa eu ver aqui da onde a Elisama está escrevendo. A Elisama está escrevendo de Axixá, Maranhão. É, de Axixá, Maranhão. Vamos aplaudir o povo de Axixá. Elisama está perguntando: Pastor Samuel, me diga aqui uma coisa. Paulo era machista? O quê? Eita, Elisama quer saber se o Paulo era machista. Pastor Samuel, o Paulo era machista porque que ele mandava que as mulheres ficassem caladas na igreja. O quê? Ô, Elisama. A Elisama quer saber se o Paulo era machista porque ele mandava as mulheres se calar na igreja. Elisama, eu acho que é porque ela estava falando demais, né? Eu acho que é porque ela estava falando demais, porque é comprovado, viu, Elisama? É comprovado cientificamente que as mulheres falam muito mais do que os homens durante o dia, né? Tem uma percentagem aí que eu já até perdi qual é a porcentagem que as mulheres falam muito mais do que os homens, né? Mas eu acho que não foi esse o motivo que Paulo proibiu essas mulheres de falar, não sei. Não sei. Vamos ver aqui. Nós vamos estudar aqui para trazer uma resposta plausível para nossa amiga Elisama, que ela quer saber se o Paulo era machista. Eu já começo a dizer que não, viu? Ele não era machista, mas vamos entender por que que ele mandou que essas mulheres se calassem, que ela estava falando muito, não sei o quê. Vamos entender, vamos compreender, né? A gente tem que compreender as coisas, para a gente não ficar caluniando as pessoas e tal, aquela coisa toda. Vamos entender por que Paulo mandou que essas mulheres se calassem. Por que razão, né? Que Paulo ordenou que as mulheres ficassem caladas na igreja, né? Na igreja. Então, essa atitude de Paulo, viu, Elisama? Do apóstolo, de aparente discriminação às mulheres, ela tem sido entendida por muitos comentaristas como uma manifestação de respeito para com a cultura religiosa judaica da época. Era apenas uma questão de respeito à cultura judaica, né? Mas vamos ver, a igreja de Corinto, vamos ver onde foi que aconteceu, onde aconteceu a situação. Foi na igreja de Corinto, né? O cenário do suposto crime aqui que a Elisama está dizendo aqui, que o Paulo era machista e tal, então aconteceu lá em Corinto. A igreja de Corinto, viu, Elisama? Tu está prestando atenção, Elisama, tá? Rapaz, ela não está prestando atenção, uma ordinária dessa, olha. Meu pai do céu. Ela tá afinando as unhas dela ali, olha. Uma ordinária dessa. Ela vem aqui acusando o Paulo de ser machista e depois ela não presta atenção na explicação. Pode um negócio desse? Rapaz, é por isso que tem hora. Por isso que tem hora. Por isso que tem hora. Tem hora que dá vontade. Tem hora que dá vontade. Mas Deus te perdoa, viu, Elisama? Deus te perdoa. Deus te perdoa. Tá prestando atenção, vai? Agora ela tá prestando atenção. Tá bom, então aconteceu na igreja de Corinto, né? Que era composta de pessoas novos convertidos, né? De origem judaica, de origem grega, e conforme Atos 18:4. Então, nos serviços religiosos das sinagogas da época, as mulheres judias, elas assumiam uma atitude passiva. A gente tem que entender o que é cultura, né? Elas assumiam uma atitude passiva, permanecendo separada dos homens e comportando-se com decoro e discrição, né? Discrição. Então, era toda uma analogia, todo
como um ritual, né? Um ritual. Então, elas assumiam essa atitude passiva, permanecendo com decoro, discrição. Já o paganismo grego de Corinto estimulava uma participação litúrgica feminina, proverbialmente irreverente e imoral. Imoral. Então, eu suponho que algumas tagarelas podem ter surgido na igreja de Corinto e estavam querendo tumultuar o negócio. Não tem a tal das feministas, não tem? Pois é, é mais ou menos isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. Irmão, na igreja de Corinto acontecia patifaria, irmão, né? Patifaria. Se você for ver o tanto de patifaria que tinha lá nessa igreja de Corinto, não está no gibi. Não está no gibi, lá tem coisas que até o Satanás duvida. Acontecia coisas terríveis lá nessa igreja de Corinto, né? E Paulo chegou para botar ordem, aquela coisa toda e tal, entendeu? Então, as alusões são encontradas acerca de 1000 quengas, né? 1000 quengas cultuais. Tinha até as quengas cultuais lá na cultura grega, né? Que acabava influenciando a cultura dos irmãos de Corinto, né? Tinha as quengas cultuais, né? As quengas cultuais, tal, que atuavam no templo dedicado a Afrodite, né? E aí, como tinha essas quengas lá, porque geralmente, irmão, olha, vamos logo falar que é a verdade. Hoje a igreja, né, pode até tomar minha credencial. Os grandões podem até tomar minha credencial, os grandões da Galileia. Porém, o que está acontecendo hoje é que a igreja está copiando o mundo. Está copiando o mundo e tal, né? E essa tendência já tinha lá na igreja de Corinto. Já tinha. Tinha as quengas cultuais lá do templo de Afrodite, né? As quengas cultuais lá do templo de Afrodite, né? Deusa do amor. Então, o que pode estar acontecendo é que algumas tagarelas queriam se comportar como essas quengas, né, do templo de Afrodite, e queriam trazer isto para dentro da igreja de Deus, e Paulo agora estava combatendo. Vamos com as quencadas de vocês para lá. Não, roupa de quenga aqui não. Como não podia quengar dentro da igreja, aí estavam trazendo as roupas de quenga para dentro da igreja, provavelmente, e falando demais, não tem nada a ver. O que a gente vê hoje, irmão, de irmãs vestidas como quengas dentro da igreja, as adolescentes vestidas como as quenguinhas, tal, dentro da igreja, meu Jesus do céu, né? E a gente não tá nem aí, vai levando a si mesmo, doutrina devagarzinho, como diz o Lorival Freitas, né? É assim mesmo. Então a situação tá difícil. Se tá difícil hoje, naquele tempo para Paulo já era complicado, meus irmãos, né? Então, mas vamos entender direitinho. Tinha as quengas cultuais que atuavam no templo dedicado a Afrodite, que era a deusa do amor, né? Elisama, tu tá prestando atenção? Tu ainda tá prestando atenção, Elisama? Tá prestando. Deixa eu ver aqui se ela ainda tá aqui. Tá aqui. Ela não deixa esse negócio de coisar essas unhas dela aí. Elisama, essas unhas estão muito grandes, mulher. Passa o machado nisso aí. Meu pai do céu. Que coisa. Então vamos lá. O conselho de Paulo, viu, Elisama? Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, 34 e 35, pode ter sido motivado pelas manifestações de resquícios, né? Resquícios de irreverência litúrgica entre as mulheres que aceitaram o cristianismo, provenientes do paganismo. Estavam vindo de lá da casa das quengas. Estavam vindo de lá da deusa Afrodite e tal, acostumado com as quengas de lá e tal, e queriam trazer para a casa de Deus, porque tem gente que quer trazer o mundo para dentro da casa de Deus. Tem um bocado, irmão, até pastor, até missionárias que se vestem como quengas. Eu não sei se depois dessa gravação aqui eu ainda vou ter credencial, não. Não sei se não vão caçar minha credencial, porque tem hora que a gente não consegue se calar, não. Tem hora que a gente não consegue se calar, porque a gente vê as quengas dentro da casa de Deus e... Meu Deus do céu. Jesus, volta logo, volta. Volta logo, porque eu não aguento mais, não. Daqui a pouco vão caçar minha credencial, porque eu tô falando aqui algumas verdades, né? Então, vamos lá. O conselho de Paulo, né?
pode ter sido motivado por isso, viu, Elisa? Não, volta pra cá. Rapaz, depois vocês ouvem esse sucesso aí. O outro ali já desligou ali aquela luz ali. É porque a conta de luz está vendo muito cara e ele desliga. Rapaz, misericórdia. Nos ajude, irmão. Nos ajude que o negócio tá feio. O negócio tá feio, né? Então vamos lá. Então, viu, Alissama? Havia alguns resquícios de irreverência litúrgica entre as mulheres que aceitaram o cristianismo, mas estavam vindo do paganismo, né? E endossando essa posição, Jack J. Blanco, ele parafraseou interpretativamente esse texto em sua time life lá, a sua time life no seu blog lá, da seguinte forma: como em nossas sinagogas as mulheres que frequentam a igreja não deveriam falar em voz alta e comportar-se de maneira repreensível como fazem nos tempos pagãos, mas permanecer em silêncio e prestar atenção como a lei ordena, de modo a não ofender os crentes judeus, se vossas mulheres não conseguem entender o que está sendo ensinado, não deveriam interromper o pregador. Não deveriam interromper o pregador, né? Não deveriam interromper o pregador, certo? Mas esperar até chegar em casa para perguntar aos seus maridos, embora as mulheres pagãs falassem em voz alta, umas tagarelas doidas, né? Em voz alta, e interromper os outros nos lugares de culto, era desonroso uma mulher cristã se comportar dessa forma, desta maneira, né? Desonroso. Um dia eu estava no culto, em uma igreja, que eu morro, mas não diga o nome aonde era que eu estava, e eu pregando a palavra, me acabando de pregar aqui a palavra, quando eu escuto e vejo uma irmã atentando lá pro celular dela. Ela chega, ela estava intertidazinha lá no celular. Aí eu disse assim, quando terminou o culto, os irmãos vieram: pastor, o senhor acredita que o senhor estava pregando e a irmã estava no TikTok? Rapaz, mas que desgraça, rapaz, mas que coisa. Pregando, e no TikTok, ó, dancinha no TikTok, aquela coisa toda, né? Então, queridos, a questão aqui, Elisama, é a questão de... Era uma cultura, era um costume das mulheres cristãs não falar, para que não tivesse sido associada às quengas cultuais lá do templo de Afrodite. Lá no templo de Afrodite elas falavam, elas tagarelavam, né? Então é apenas uma questão de manter a cultura, manter o decoro. Era isso que Paulo estava querendo, para que não trouxesse esse costume lá do templo de Afrodite para dentro da casa de Deus, entendeu? Né? Isso aqui não é uma ordem para nós nos dias de hoje e tal, para uma cultura totalmente diferente da nossa. Olha, as mulheres têm que ficar caladinha, cala a boca e tal, mulher não pode ser pastora e tal. Não é isso não, né? Não é isso não. Até questão de mulher ser pastora é outro assunto. Eu não estou aqui dando a minha opinião. Eu estou apenas dizendo que não tem nada a ver com a cultura de outros países. Era a cultura da época. Por isso que Paulo mandou que as mulheres tivessem aquele decor, né? Embora as mulheres pagãs falassem em voz alta e interrompessem os outros lugares de culto, era desonroso uma mulher cristã se comportar dessa forma. Viu, Elisama? Então não se pode descartar, viu, Elisama, a possibilidade de que Paulo, no texto em discussão, estivesse também restringindo ali o ensino religioso público às pessoas do sexo masculino, mesmo sancionado à mulher o direito de orar e profetizar, conforme 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 5. Paulo era incisivo. Ele não permitia que a mulher ensinasse publicamente. Por quê? Porque não era a cultura daquele povo, né? As mulheres não tinham esta postura. Então é questão de respeitar a cultura. Então Paulo, ele ia de acordo com a cultura. Por exemplo, aqui na Assembleia de Deus, eu sou pastor da Assembleia de Deus. Para quem não sabe, eu não pareço, mas eu sou pastor, viu? Porque aqui no rádio eu não me comporto como pastor. Aqui no rádio eu sou radialista. Para quem não sabe, eu sou radialista, entendeu? E eu sei o que é púlpito de igreja e eu sei o que é estúdio de rádio, né? Eu não me comporto aqui como um pastor, porque aqui eu não sou pastor. Aqui eu sou um radialista, né? Aqui eu sou... Esse programa é de entretenimento, apesar de usar ferramenta teológica. Este programa não é de teologia.
Este programa é um programa de entretenimento para fazer as pessoas sorrir. Para fazer as pessoas aprender sorrindo, entendeu? Esse é o objetivo do quadro A Bíblia Tinha Razão, fazer você aprender sorrindo, porque aqui eu não sou um pastor, não me comporto como pastor, sou pastor, mas não me comporto como pastor, porque eu sei discernir o que é estúdio de rádio, o que é o púlpito da igreja, entendeu? Então no púlpito da igreja eu sou pastor, aqui eu sou radialista, tá bom? Tá bom? Para quem não sabe, eu sou radialista, certo? Então, meus irmãos, voltando ao assunto. Voltando ao assunto, então Paulo, ele tinha aquele costume, por exemplo, aqui na Assembleia de Deus, a qual eu sou pastor, a gente não permite que as mulheres sejam pastoras, né? Por quê? A nossa convenção não permite que as mulheres sejam pastores, então por isso a gente não incentiva isso, a gente não incentiva nenhuma das nossas irmãs a estudar para ser pastora e tal, a gente não incentiva isso. Não quer dizer que isto é pecado. Não quer dizer que isto é errado. Não. É apenas um costume da nossa Assembleia de Deus e que a gente respeita, né? Então, Paulo estava simplesmente se adequando à cultura da época, à cultura da sua região, tá bom? Então, por isso que Paulo proibia que as mulheres ensinassem publicamente, porque não era costume, né? Paulo era incisivo, não permitia que a mulher ensinasse publicamente. A mulher aprende silêncio com toda submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Cultura, gente. Temos que saber o que é cultura. 1 Timóteo 2:11 e 12, né? Então, dá uma olhadinha em Efésios 5:22, tá bom? Então, essa atitude do apóstolo de aparente discriminação das mulheres, como está se queixando aí a Elisama, a Elisama se queixando de o Paulo era machista e tal, né? Então, essa atitude aparente discriminação tem sido entendida por muitos comentaristas como manifestação de respeito para com a cultura religiosa judaica da época, né? É só ver 1 Coríntios 9:20, né? Tessalonicenses 5:22, 1 Tessalonicenses 5:22. Então não podemos, viu, Elisama, ser considerado como universalmente essa normativa, como eu já falei, mesmo sem que lhe seja permitido o exercício das funções ministeriais, as mulheres têm participado ativamente nos cultos públicos cristãos e culturas que permitem, né? Entendeu? Então, é como eu disse, é um costume da Assembleia de Deus, de algumas igrejas, não deixar que as mulheres sejam pastores, né? E nem incentivar isso. Mas é um costume nosso, né? Nós não estamos dizendo aqui que é errado, que é certo, não é este o caso, né? Aí é um debate, é outro debate, para outros grandões da Galileia debater essas coisas aí. Eu não debato essas coisas aí, porque eu não tenho esse conhecimento assim tão grande como os grandões da Galileia têm e tal, aquela coisa toda, entendeu? Mas é só isso, viu, Elisama? É só isso mesmo. O Paulo estava apenas simplesmente botando ordem, porque queriam já ultrajar a cultura, trazendo o mundanismo para dentro da casa de Deus, algumas mulheres lá falando demais, tal, não, porque ali e tal, no tempo de Afrodite a gente fazia assim, e a gente poderia fazer assim, aí estavam vindo com as mesmas roupas que elas vestiu para ir para lá, estavam vindo, né? A gente, não é questão de não ter mais dinheiro para comprar novas roupas, não, é porque elas queriam mesmo era atrapalhar o trabalho, queriam mesmo atrapalhar o trabalho e tal, não tem nada a ver e tal, como a gente vê hoje nas nossas igrejas, as irmãs se vestindo como quengas e tal, aquela coisa toda, e aí a gente vai ter que levando assim mesmo, vai levando assim mesmo, doutrina devagarzinho, você quer se desviar, pastor, é melhor deixar assim. Meu pai do céu. E no final chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? Elisama, a Bíblia sempre vai ter razão. Nós sempre vamos estar equivocados porque a Bíblia é terrivelmente a palavra de Deus. Não tem como debater com ela. Debater com a Bíblia é a mesma coisa de estar dando murro em ponta de faca. Eu não sei se depois deste YouTube, depois deste vídeo, eu ainda vou ter uma credencial da Seadema. Eu não sei se não vão querer caçar a minha credencial, porque eu falei aqui algumas verdades e pode ter irritado algum grandão e tal, aquela coisa toda, né? Mas peço perdão se eu irritei alguém, né? Mas eu tenho a convicção de que estou dentro da palavra de Deus. Estou dentro da palavra de Deus e eu digo aqui uma coisa, se tomarem a minha credencial,
eu pego a Bíblia e penduro aqui no meu pescoço e ela vai ser a minha credencial. Ela vai ser minha credencial. Se tomarem a minha credencial um dia, a Bíblia vai ser a minha credencial. Vou colocar ela aqui no pescoço e vou usar ela como credencial. Vou usar ela como credencial. Porque tem hora que a gente fala umas verdades e tem alguns grandões que não gostam, aí ficam querendo atacar a gente, tá bom? Então, eu não preciso de credencial para me pregar o evangelho. Eu preciso do poder de Deus, da autoridade que Deus me deu, né? Mas é assim mesmo, é desse jeito, tá bom? Vou ficando por aqui. Volto na próxima semana, se Deus nos permitir. Próxima semana, né? Porque amanhã não vou vir. Amanhã não vou vir porque amanhã nós vamos estar no trabalho, Amanhã? É amanhã? Evangelismo, né? Evangelismo lá no Neemias. Aí eu não vou poder vir amanhã, tá bom? Então, todos vocês, uma ótima tarde, a paz do Senhor Jesus. Pedir que você se inscreva aqui no canal, que você deixe o seu like e que compartilhe esse conteúdo com mais alguém. Tchauzinho, fui!